Olá pessoal! Neste vídeo, vamos aprender um pouco sobre a disciplina da execução penal. Para começar, o primeiro questionamento que nos vem à mente é: para que serve a execução penal? Como observamos no esquema, a execução da pena se constitui na maior manifestação do poder do Estado sobre a liberdade dos indivíduos e, portanto, a instrumentalidade do processo deve se fazer presente, assegurando a defesa dos direitos e garantias do condenado. Conforme preconiza o artigo 194, a execução penal exige um procedimento jurisdicionalizado e não administrativo. Assim como se trata de um verdadeiro processo, a fase de execução da pena deve estar sob a égide de todos os direitos e garantias previstas na Constituição Federal, bem como em consonância com o sistema acusatório. Após as alterações introduzidas pela Lei nº 10.792 de 2003, a Lei nº 7.210 de 1984, Lei de Execução Penal, ficou dotada de expressões eminentemente subjetivas que dependem do emprego de juízos de valoração por parte dos julgadores, especialmente com relação às normas que regulam a disciplina, restando ainda mais prejudicados os direitos previstos nesta mesma lei aos presos, além de outros garantidos por nossa Constituição Federal. O novo sinônimo de disciplina empregado na Lei de Execução Penal faz transparecer ainda mais este incentivo ao arbítrio do poder discricionário do juiz e a sua característica de inquisidor, pois a expressão bom comportamento carcerário é utilizada inúmeras vezes como justificativa para a aplicação de sanções disciplinares, sendo, inclusive, elemento determinante para a inclusão no regime disciplinar diferenciado. A sua ausência de precisão terminológica acaba inviabilizando o exercício de direitos pelos apenados, como, por exemplo, ao contraditório e à ampla defesa nos processos de averiguação das faltas disciplinares, em razão da irrefutabilidade de determinadas hipóteses que podem ser levantadas pelas autoridades administrativas. Reserva-se a lei. Como se pode observar nos artigos 49 a 51 da Lei de Execução Penal, a definição de faltas graves. Apesar de todas estarem na Lei de Execução Penal, as faltas leves e médias podem fazer parte da legislação estadual, em observância ao artigo 24, inciso 1º da Constituição Federal. Nesse sentido, o legislador entende ser matéria de menor importância, típica do funcionamento de estabelecimentos penais, a definição das faltas leves e médias, tanto que inseriu no contexto do direito penitenciário, quanto às faltas graves, causadoras dos maiores prejuízos ao sentenciado, inclusive com a perda de vários benefícios. Estas necessitam ser prévia e expressamente inseridas no artigo 50 da Lei de Execução Penal. As faltas são apuradas como as sanções serão cumpridas, respeitadas naturalmente as disposições específicas da Lei de Execução Penal, no contexto punitivo disciplinar, em conformidade com os artigos 53 a 60. Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça mantém entendimento no sentido de que, para o reconhecimento da prática de falta disciplinar no âmbito da execução penal, é imprescindível a instauração de procedimento. O artigo 50 da Lei de Execução Penal determinou um rol composto por 6 hipóteses que caracterizam falta grave, sendo elas: incitar ou participar de movimento para subverter a ordem ou a disciplina, fugir, possuir, indevidamente, instrumento capaz de ofender a integridade física de outrem, quarta, provocar acidente de trabalho, descumprir, no regime aberto, as condições impostas, inobservar os deveres previstos nos incisos 2º e 5º do artigo 39 desta lei. Tiver em sua posse, utilizar ou fornecer aparelho telefônico, de rádio ou similar, que permita a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo. E, por fim, recusar submeter-se ao procedimento de identificação do perfil genético. Esta última foi acrescentada recentemente, pela Lei 13.964 de 2019. É de suma importância atentar à observação feita pelo parágrafo único, cujo determina, ainda, que
O disposto neste artigo aplica-se, no que couber, ao preso provisório. Assim, a prisão provisória não está isenta do encaixe no rol de hipóteses do artigo mencionado anteriormente. Como já salientamos, a identificação pelo perfil genético é mais uma forma de individualizar pessoas, como a colheita da impressão digital ou a fotografia. Por isso, é obrigação do condenado que se encaixe nas hipóteses do artigo 9, a da Lei de Execução Penal. A recusa gera falta grave que vai atrapalhar, no futuro, o recebimento de benefícios, como progressão de regime ou recebimento de livramento condicional. O rol previsto neste artigo é taxativo. Não é viável a criação, por meio de resolução, portaria ou decreto, de outras espécies de faltas graves, sob pena de ofensa à legalidade, até porque o registro desse tipo de falta no prontuário do condenado pode inviabilizar a progressão de regime, o reconhecimento da remissão, o indulto e outros benefícios. Quanto à apuração da falta grave, temos que levar em conta o seguinte: antes que ela possa ser considerada e registrada no prontuário do sentenciado, é indispensável que haja uma sindicância administrativa a fim de apurar a falta grave, com o objetivo de assegurar a ampla defesa do preso. Não se pode, no entanto, cuidar de prescrição da falta grave, ao menos não em relação aos regimentos internos dos presídios, pois tais normas destinam-se unicamente aos funcionários do próprio estabelecimento. Se os referidos prazos não forem cumpridos, essa inobservância vai caracterizar o cometimento de uma falta administrativa, a qual merece a apuração e eventual punição. Para a garantia do devido processo legal na execução penal, em qualquer cenário, quando seja viável a aplicação de sanção, tanto da mais leve quanto a mais grave, torna-se fundamental conceder ao condenado o direito de defesa, ainda que seja esta autodefesa. Em situações excepcionais, quando entender ter sido cerceado na sua defesa, ou ter experimentado sanção excessiva, nada impede que o preso provoque a atuação do juiz da execução penal, dando ensejo ao incidente de desvio de execução. Após sindicância, onde também teve oportunidade de se defender muito embora possa tê-lo feito pessoalmente, no caso da autodefesa, ocorre a apuração da falta grave. Posteriormente, será determinado pelo diretor a inclusão no registro do prontuário do condenado. Assim, de acordo com o disposto na Lei de Execução Penal, podem ocorrer as seguintes consequências decorrentes dessa apuração: regressão de regime do aberto para o semiaberto ou deste para o fechado, nos termos do artigo 118, inciso 1º. Perda do direito de saída temporária, em conformidade com o artigo 125. Perda de parte do tempo remido pelo trabalho, conforme disposto no artigo 127. Reconversão da pena restritiva de direitos em pena privativa de liberdade, de acordo com o artigo 181, parágrafo 1º, alínea D e parágrafo 2º. Por fim, uma última ressalva é a de que repercutirá, ainda, em outros pontos, como ilustrado no livramento condicional, na concessão de indulto total ou parcial, na progressão de regime, dentre outros. Finalizamos por aqui, pessoal. Esperamos que o vídeo tenha sido esclarecedor.